A ferrugem asiática é uma das grandes doenças da cultura da soja na atualidade. E diante desse fator, o Sindicato Rural de Rio Verde promoveu um evento para debater o assunto. Para ajudar no diagnóstico e acompanhamento da doença, o Laboratório de Fitopatologia do Sindicato Rural, a Universidade de Rio Verde e o IFG estão oferecendo aos produtores o monitoramento da ferrugem. Até o papel nosso aqui no Sindicato Rural com o laboratório é justamente isso daí, para ajudar o agricultor, né, a identificar a ferrugem no momento adequado, ou seja, até antes da chegada dela na sua lavoura. Então, assim, o papel, primeiro, o que é o papel do laboratório? Né, o agricultor ele traz as amostras e aqui elas são monitoradas, são avaliadas se tem ou não a presença do fungo. A doença foi descoberta no Japão há mais de 100 anos, mas teve seu primeiro caso no Brasil nas safras de 2000 e 2001. Em 2002, a doença chegou em Goiás e, atualmente, os únicos produtores de soja que não detectaram a doença são os do estado de Roraima. É uma das maiores preocupações na cultura da soja e, para ajudar os produtores, uma equipe recebeu um treinamento sobre a identificação da doença. Através de um microscópio, é possível identificar a ferrugem e, assim, iniciar o combate. Primeiramente, a gente pega a folha e coloca aqui na lupa. E aí a gente vai aproximando para ver se tem a ferrugem. Por exemplo, nessa folha aqui não se encontra ferrugem. Já nessa aqui, possui os esporos da ferrugem nessa folha e já está identificado, e já está no estágio muito avançado. Mas existem outras técnicas que podem ajudar no diagnóstico preliminar da doença. É o que explica a técnica do Sindicato Rural. No caso, ele pode pegar um saco plástico, onde ele coloca a folha que ele suspeita que tem a ferrugem, um algodão, ele molha, deixa úmido, coloca dentro e guarda com água. No caso, foi o que o agricultor fez nessa amostra aqui. Aí ele consegue ter uma suspeita que sim ou que não, que se tem a ferrugem. Ele traz pra gente e a gente pode confirmar. E para ver como que essa técnica funciona na prática, a gente veio até uma lavoura de soja aqui na cidade de Rio Verde. O professor Hércules Campos mostra para a gente agora como que é feito esse procedimento que serve para ter um estudo inicial, se tem ou não a possibilidade de estar aqui instalada na plantação a ferrugem asiática, professor. Sim, é importante nesse momento aí o monitoramento, né, das lavouras que nós mencionamos. Então, tanto o produtor, o técnico, ele coletar essas amostras no campo para ser enviada ao laboratório. E no laboratório vai constatar de fato se tem a presença ou não da doença. E como é que faz esse recolhimento aqui? Sim, o ideal, nesse momento, não é nesse estágio que se encontra a soja, a gente observa aqui que ela já está no início da fase reprodutiva, do florescimento, né? A entrelinha já está quase no fechamento. É interessante que ele se dá atenção a essas folhas da metade inferior da planta, né? Ou seja, do terço inferior. Então essas folhas, elas devem ser coletadas, colocadas dentro de um saco plástico. E para manter a umidade, é interessante, dentro desse saco plástico, ele colocar ali um algodão umedecido ou um papel também molhado, para que não perca, né, as características da folha até chegar ao laboratório. Né? Então isso aí é muito importante para ter um diagnóstico mais preciso no laboratório. Além de diagnosticar a doença, é necessário também fazer um monitoramento. Mas é aí que entra a cautela, pois doenças semelhantes podem confundir o produtor. Sim, existem outras doenças aí que ocorrem na fase vegetativa da planta, né, que causam manchas nas folhas, embora não formam pústulas, mas que pelas manchas às vezes pode causar algumas confusões, principalmente em condições de campo, né, que às vezes na falta de uma lupa, né, e acaba confundindo. Até o porquê do enviar no laboratório essas amostras de ferrugem, isso aí dá uma segurança maior, né, para essa identificação. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas lesões, algumas folhas lá já lesionadas, né, que são típicos de mancha parda, né, não é a ferrugem asiática. Então, algumas fases dela inicial, o produtor ele pode ficar na dúvida se é ou não a ferrugem. É nesse período chuvoso que a lavoura de soja começa a florescer. E também é o período onde tem que ter o maior cuidado com a ferrugem asiática. Por isso, deste laboratório tão importante, com produtores e professores especialistas no assunto. Afinal, a perda pode chegar a mais de 70%. E o prejuízo, além de ser no bolso, vai também em toda a plantação.
Praticamente de 2002 para cá, a gente sempre tem contato com ela, sempre está fazendo os manejos e sempre muito alerta com ela, porque é uma doença muito agressiva. A ferrugem asiática é uma doença muito agressiva. Nós tivemos perdas em alguns produtores na época do começo dela, em 2004, praticamente, perdas de 70%. Então o dano é muito grande, né? E agora aí passamos a conhecer a doença, tratar a doença, e se a gente fazer o que a pesquisa indica, a gente não vai ter dano. Mas tem que estar muito atento. Os danos dela chegam a 70%, 80%, então quebra o produtor. Agora é com o produtor. Cabe a cada um fazer a sua parte e ter em mente que a forma mais eficaz de combater a temível ferrugem asiática é o monitoramento das lavouras.